Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo, denunciando a nossa presença. Descansando um pouco aqui, choveu, mas agora o tempo abriu, esquentou bem, estamos retornando já no final do dia. Pegando um ponto de importância, fazendo monitoramento rural. Alguns pontos importantes, como as técnicas de rastreamento, podem ser bastante úteis em cenários que, por exemplo, de colapso parcial ou total das forças de resposta estatal, por exemplo, como ocorreu em 2024 no Rio Grande do Sul por causa das enchentes, como em 2025 incêndios na Califórnia, estão tendo vários roubos, furtos na Califórnia. No Rio Grande do Sul, infelizmente, tiveram vários roubos, furtos também. E nesses cenários as pessoas podem ser colocadas numa situação que tem que tomar providências por elas mesmas, porque os órgãos de resposta do Estado talvez não consigam ter acesso, estão sobrecarregados. E, por exemplo, como as técnicas de rastreamento podem ser úteis nesses cenários, especialmente nesse caso aqui de área rural. Nesses cenários aqui, por exemplo, pelo menos cenários de áreas rurais, o que seria mais provável num cenário de colapso desse, que exigisse essas técnicas de rastreamento, seria que não fosse necessário tomar medidas contra equipes táticas, muito bem treinadas, mas provavelmente seriam mais medidas defensivas, ou seja, defesa de posições, contramedidas para evitar a aproximação ou repelir pessoas indesejadas. Portanto, não seria exatamente como se vê em filme por aí, um avanço progressivo contra equipes táticas, mas muito provavelmente no cenário desse, nós não tivemos um cenário desse ainda, essa experiência, mas um cenário mais defensivo de posições e, portanto, as técnicas de rastreamento podem ser extremamente úteis, especialmente nesse cenário rural. Por exemplo, como acabou de passar esse quero-quero aqui, denunciando a nossa presença, ficar atento aos animais, às aves, por exemplo, ao gado, por exemplo, tem alguns detalhes, nós só falamos isso presencialmente, mas o pessoal que é experiente sabe disso, detalhes sobre o gado, aqui tem gado nessa região, como o gado se comporta, se tem pessoas se aproximando, por exemplo, vento, posição do vento para pegar sons e odores, ficar sabendo, por exemplo, de onde está vendo o vídeo, se posicionar melhor, porque consegue pegar melhor esses odores e também os sons, por exemplo, a posição do sol, se saiu o sol ou não, sombreamentos, ou eventualmente que posição que está para favorecer, por exemplo, que dificulte a sua detecção e a pessoa que está olhando não consiga detectar você, por exemplo, que está fazendo esse monitoramento. São temas sensíveis que nós tratamos especificamente em instruções presenciais, inclusive no nosso módulo técnicas de rastreamento para fins de proteção patrimonial, urbana e rural. Mas várias técnicas, por exemplo, conhecendo a área rural e áreas de aproximação, pontos de acesso, pode-se fazer o monitoramento, inclusive com equipamentos ópticos como monóculos, binóculos, visores térmicos ou noturno, quando estiver disponível, mas mesmo que não tiver nada, sabendo os pontos de acesso, ficar monitorando, por exemplo, detalhes que só rastreadores, por exemplo, têm condições melhores de fazer isso, como, por exemplo, rastreamento de técnicas de rastreamento para verificar movimentação, por exemplo, o que é importante ficar atento nessas áreas de movimentação, progressão, olhar se, por exemplo, dá para ver bem por aquelas árvores lá, aquela parte azul, se tem eventualmente alguma coisa entrecortando aquilo ali que pode denunciar a passagem de alguém, por exemplo. Tem vários aspectos que nós tratamos mais especificamente só presencialmente, mas da importância de técnicas de rastreamento, da importância dessas técnicas de monitoramento para monitoramento rural. É importante também, em parceria com proprietários ou órgãos ambientais, monitoramento não é segurança pública nem segurança privada, é monitoramento. Ou também para fins aí sim de segurança patrimonial, urbana e rural. Isso é bastante importante, portanto aqueles que já são interessados no rastreamento, mais motivo para se aprofundar nisso, compreender toda essa dinâmica envolvendo o rastreamento. E aqueles que não são, fica aí uma sugestão bastante importante para quem quiser fazer monitoramento rural ou participar para sua própria iniciativa para fins de proteção patrimonial, urbana e rural sua mesmo. Aprender mais, mergulhar nesse mundo do rastreamento. Existem várias técnicas que podem ser muito úteis, e pensar que isso não vai acontecer, só vai acontecer com outros, isso é uma ilusão. Isso pode acontecer a qualquer momento, com chuvas fortes ou greves em alguns setores de serviços, ou algum tipo de calamidade, ou algum tipo de convulsão social. Isso pode acontecer a qualquer momento. A história repete. Nós recentemente tivemos aqui no país e fora também vários exemplos que isso pode acontecer, já aconteceu e sem dúvida pode acontecer de novo. Isso dá mais tranquilidade para a pessoa que está naquela posição de monitoramento ou de guarda da propriedade. Isso dá mais tranquilidade e sem dúvida alguma mais segurança. Portanto, fica aí mais uma vez a sugestão de entenderem melhor as técnicas de rastreamento, tanto para fins de monitoramento dessas áreas mais rurais, sejam com órgãos ambientais ou com proprietários, e também para fins mesmo de proteção patrimonial, urbano e rural. Vários
várias iniciativas, vários conceitos, várias técnicas do rastreamento podem ser aplicadas para isso, obviamente conjuntamente com outras estratégias também que devem ser observadas para isso, como essas estratégias, né, de progressão defensivas que nós não abordamos especificamente aqui. Esse foi mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.